Na última terça-feira, dia 14 de março, o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes completou 5 anos. Nesta semana, familiares de Marielle se reuniram com o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e com membros do Ministério Público do Rio de Janeiro. Na reunião, eles falaram dos esforços feitos pela instituição para elucidar o caso e escutaram as atuais demandas dos familiares e dos integrantes da Anistia Internacional aqui no Brasil. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Mônica Benício, que é vereadora na cidade do Rio de Janeiro e viúva de Marielle Franco. Mônica, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui dialogando. Mônica, 5 anos nesta semana do assassinato de Marielle Franco e Anderson. A minha pergunta, como é que estão os andamentos das investigações? O caso foi federalizado. A reunião de vocês com o Procurador de Justiça e com o membro do Ministério Público, que você pode trazer para a gente de informação que surgiram aí a partir do encontro de vocês? Primeiro, infelizmente, não tem grandes novidades que possam ser compartilhadas aqui, né? Eu acho que uma coisa que é importante da gente dizer é que o caso não foi federalizado. O que existe agora é uma colaboração da Polícia Federal em relação ao caso que foi oferecido, essa parceria da Polícia Federal ao Estado do Rio de Janeiro, foi oferecida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para que a gente pudesse se somar aí nos esforços, porque entendendo que 5 anos é tempo demais, a gente está falando de meia década da execução política de uma vereadora democraticamente eleita, ainda sem resposta do Estado brasileiro. Então, entendendo a importância, né, de cobrar justiça por Marielle, não só para nós, familiares de Marielle e Anderson, mas para um Estado democrático de direito, para a nossa democracia, a Polícia Federal vem se somar agora nas investigações. O que para nós, familiares de Marielle e de Anderson, foi visto com muito boa vontade, com muito bom grado, com muita alegria, na verdade, nesse momento, porque diariamente a gente precisa revisitar essa dor, né, essa dor do luto, essa dor da perda da Marielle e do Anderson, para cobrar justiça. Mas é bem verdade também que no tempo da justiça, 5 anos é muito tempo para um crime como esse não ter sido elucidado. Então, nesse atual momento político, né, com esse novo governo federal, com o ministro da Justiça, que na sua primeira fala, na sua fala de posse, diz que é uma questão de honra a elucidação desse caso, nos animou muito nesse momento. No momento que para nós é muito difícil esse lugar de manter a esperança. É claro que a gente confia, e porque confia, continua cobrando das instituições como o Ministério Público, como a Polícia Civil, a elucidação desse caso. A gente confia também agora nesse novo governo e neste novo momento político para poder se somar. Mas as reuniões elas eram apenas do lugar de dizer, olha, o Ministério Público continua preocupado com a elucidação do caso e continua empenhando esforços para que chegue até o final. Mas para nós, da ordem do afeto, né, da família, é muito difícil manter a esperança de que isso, de fato, seja um compromisso direto do Estado, dos poderes, com a elucidação desse caso. Eu, por exemplo, tinha reunião no mesmo dia que teve a reunião com o Procurador-Geral, uma reunião também com o governador Cláudio Castro, da qual eu me recusei a participar, porque há 1 ano atrás essa reunião aconteceu, também no dia 14, que para nós deveria ser só um dia de luto e de saudade, a gente precisa se reunir com a autoridade para poder cobrar justiça. E o governador, há 1 ano atrás, disse na mesa de reunião, por exemplo, que o Alan Turnovski, que então era o secretário de polícia, era o seu homem de confiança, o seu braço direito, e no mesmo ano, Alan Turnovski foi preso com envolvimento ao jogo do bicho, e também tiveram várias mensagens, né, vazadas pela imprensa, mostrando que o Alan era um admirador e amigo pessoal do Rony Lessa, acusado de ser o executor, o atirador que assassinou a Marielle. Então, esse ano, por exemplo, eu me recusei a conversar com o governador, porque isso não traria nada de novo e ainda mostraria um falso comprometimento do governador com a elucidação desse caso. E, vereadora, falando do dia 14 de março, que o governo federal quer que ele se torne um dia de enfrentamento à violência política de gênero e de raça, e em memória a Marielle Franco, ele teria o nome dela. E gostaria de saber como isso foi recebido por você, pela família, e
o que isso traz de refresco, vamos dizer assim, à política nacional e às políticas regionais, já que a senhora agora também é uma parlamentar, né? O Brasil, infelizmente, é um país muito machista, muito misógino, que nós, mulheres, não somos, né, educadas no nosso conceito social a ocuparem os espaços de poder. Inclusive porque há uma grande resistência da própria sociedade que a gente consiga ocupar esses espaços. E quando a gente ocupa, as múltiplas camadas de violências que sofremos, elas vão em muitas ordens, né? Seja do simbólico, na violência diária, na convivência dentro dos parlamentos, seja a execução, como foi na Marielle, um feminicídio político, né? Como muito bem cunha a deputada estadual Renata Souza, aqui no Rio de Janeiro. Então, essa data, né, do 14 de março, que é uma data de muita dor, receber o nome da Marielle fala também sobre o enfrentamento dessas violências contra as mulheres negras, ocupando os espaços de poder. Fala sobre um lugar que, para nós, hoje é um lugar muito importante, que é a luta pela memória, a luta pela preservação da memória. Num país como o Brasil, que tem uma memória muito frágil, a gente entende que sem a produção de memória não poderemos falar de justiça, né? Não há justiça sem verdade e tampouco haverá produção de memória sem que a justiça e a verdade sejam debatidas na nossa sociedade. Então, essa data é importante porque ela fala da produção da memória, né? Ela fala do legado da Marielle, que irá se perpetuar por gerações e gerações, para que saibam não só do aspecto da violência que retirou a Marielle, pessoa física, de nós, mas, sobretudo, sobre a criação desse simbolismo, né? A Marielle se torna um símbolo de representatividade, de resistência, de resiliência, inspirando muitas pessoas na luta, né? Seja através do movimento das pessoas negras, seja através do movimento das pessoas LGBTs, da população periférica e favelada. Marielle se torna um símbolo de direitos humanos que fala sobre tudo que ela encarnava, né, tanto na sua luta quanto no seu corpo, mas também sobre a sociedade que ela trabalhava para produzir. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, livre do machismo, do racismo, da misoginia, da LGBTfobia. Então, acho que a data marca a importância desse símbolo, né, a importância de falarmos sobre a preservação dessa memória, para que nunca mais aconteça, e para que a gente possa ter na sociedade Marielles florescendo e não serem assassinadas pelo que são. E, vereadora, sobretudo em um país onde mulheres são vítimas de feminicídio diariamente, é muito provável que neste momento que nós estamos falando aqui, uma mulher esteja sendo vítima de feminicídio, de violência moral, sexual. Trazer esse 14 de março em memória e respeito às lutas de igualdade e respeito e contra qualquer tipo de violência contra as mulheres traz muito alento. Queria repercutir contigo agora uma frase da mãe de Marielle, durante essa semana, em reunião, quando ela fala quem são os mandantes e por que mandaram matar. Imagino que essa pergunta perpetua na cabeça de vocês desde aquele fatídico 14 de março, há 5 anos. Como é que é lidar com essa questão e mais, os apoios que vocês estão recebendo de várias partes da sociedade para que, de fato, essa pergunta finalmente seja respondida? Na noite do 14 de março de 2018, a primeira pergunta era o que tinha acontecido, né? O que aconteceu com a Marielle, por que foi que a Marielle não chegou em casa, por que foi que o Anderson não chegou em casa naquela noite depois de um dia de trabalho, que deveria ter sido apenas um dia comum. Um ano depois, as autoridades entregaram Rony Lessa e Elcio Queiroz como sendo os executores de Marielle. O Rony Lessa sendo o atirador e o Elcio Queiroz sendo o motorista que levava o carro onde o Rony Lessa estava. Eles foram presos um ano, quase exatamente um ano, após o assassinato da Marielle e do Anderson, mas até hoje eles não foram levados a julgamento. Isso é uma outra coisa que a gente precisa exigir, precisa cobrar, que eles sejam julgados. E aí depois se tornou uma pergunta que é a mais importante. Quem mandou matar Marielle? Por quê? Quais foram as motivações? Só que com essa pergunta, 5 anos depois, a gente acompanha, tem outras perguntas acompanhando. Como, por exemplo, quais são as forças políticas envolvidas atrás de um crime político que não permitem que esse caso seja elucidado 5 anos depois? É só incompetência do Estado, incompetência da polícia, incompetência do Ministério Público? Ou existe uma força política maior por trás disso que impede que esse caso, 5 anos depois, meia década depois, ainda não tenha sido respondido? Para nós, a resposta
não vai trazer a Marielle e o Anderson de volta, mas ela é mais um ponto de violência e de dor para nós, porque diariamente a gente precisa revisitar não só a dor da saudade, mas a dor da violência que arrancou Marielle e Anderson de nós. E essa resposta, ela tão pouco deverá ser dada apenas para os familiares de Marielle e Anderson, porque toda a sociedade brasileira questiona, toda a comunidade internacional. Foi um crime que abalou a democracia do país, foi um crime que fez uma ruptura na história do Estado Democrático de Direito do Brasil, e interessa ao mundo essa resposta. O Brasil não deve sua satisfação aos familiares, mas ao mundo, que pergunta quem mandou matar Marielle e por quê. Não dá para falar de democracia plena num país que permite que numa das principais capitais do país, às 9 horas da noite, uma parlamentar democraticamente eleita, com quase 50 mil votos, seja brutalmente assassinada, seja executada num recado político e o Estado não responda. Porque ao não responder, o que o Estado brasileiro hoje diz para a sociedade como um todo é que hoje no Brasil existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Mas não assassinou qualquer corpo. Assassinou o corpo preto, favelado, LGBT, o corpo de uma mulher negra que era mãe, socialista, feminista, uma mulher que amava mulheres, uma mulher que estava construindo uma sociedade mais justa e mais igualitária através do seu trabalho. Esse corpo que o Brasil julga ser o corpo mais descartável. Então, cobrar justiça por Marielle é um dever de toda a sociedade que se pretende viver num Estado democrático de direito. É justamente para que a gente não tenha a imagem de que mulheres possam ser assassinadas por ocuparem espaços na política, ou qualquer corpo que seja. Nós, mulheres, sabemos bem que o feminicídio ele é a ponta de um iceberg das múltiplas camadas de violência que sofremos cotidianamente. O Brasil é o 5º país com maior índice de feminicídio no mundo. E a gente não consegue fazer política pública, na verdade, que mitigue essas ações. Pelo contrário, a gente tem uma sociedade que, nos últimos 4 anos de governo, foi muito inflamada pelo ex-presidente da República e todo o seu discurso de ódio sobre a incitação de violência contra as mulheres, contra a população LGBT, contra a população preta, contra a população pobre. Então, fazer um investimento, né, ao reverter essa política de ódio é fundamental e falar também sobre a preservação da memória da Marielle. E aí, falando sobre isso, vou retomar um trecho de uma fala da senhora no ato que aconteceu na escadaria ali da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde estiveram outros parlamentares junto com a senhora, inclusive Renata Silva, que a senhora mencionou aqui durante a nossa entrevista, que era assessora de Marielle na Câmara e se tornou também parlamentar, que é sobre essa luta para que mais Marielles floresçam e não sejam mais executadas. E aí eu gostaria que a senhora comentasse essa frase e falasse desse florescimento de muitas Marielles que estão se dando. Se a gente consegue ver alguma beleza no meio do caos, no meio de toda essa dor, é entender que, na verdade, uma resposta social que foi construída com coletividade e com espírito de solidariedade, que é a transformação da Marielle nesse símbolo político, ela é, além de ser construída coletivamente, ela representa o que tinha na Marielle, e aí eu falo da Marielle companheira e não do símbolo político, algo que era muito particular, que era um espírito de solidariedade mesmo. Marielle era uma mulher socialista no seu modo de olhar o mundo e do seu fazer prático. Então, ela era uma pessoa muito generosa, muito preocupada com a coletividade, com todos que estavam ao seu redor, fossem amigos, fossem parentes ou não. E quando a gente fala desse florescer por Marielle, ele é uma construção social, né? Ele é fruto de uma sociedade que se viu diante de uma violência e se negou a silenciar, e se negou a calar, e se negou a acolher a violência. Mas, pelo contrário, transformou em símbolo de representatividade e de luta. Então, desde 2018, após o assassinato da Marielle, a gente viu muitas mulheres negras, ao invés de acolherem a violência e o medo que nos tirou a Marielle, pelo contrário, se colocaram à disposição da disputa institucional, se colocaram à disposição de concorrerem a cargos públicos. Então, a gente viu muitas outras Marielles florescendo, né? Porque foi uma resposta social de dizer
que não só a vida da Marielle não foi em vão, mas como a morte também não será. Então a gente teve mais mulheres ocupando o espaço de poder, mais mulheres se colocando à disputa para ocupar esse espaço, mulheres negras, mulheres LGBTs. A gente teve toda uma movimentação social que se viu em algum lugar intimamente tocada pela solidariedade com tudo que aconteceu a Marielle, mas mudando a narrativa, né? Não acolhendo e paralisando com medo, mas pelo contrário, usando esse sentimento coletivo para produzir um enfrentamento a esse Estado que quer continuar matando Marielles. A resposta social foi de que não. Então, se a gente consegue ver alguma beleza nisso, é justamente ver a possibilidade de Marielles florescendo, né, por serem o que são, e não sendo retiradas de nós ou de qualquer espaço que seja. Perfeito, conversamos com Mônica Benício, que é vereadora na cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL e viúva de Marielle Franco, a quem a gente faz memória sempre e sempre vamos resgatar essa memória cotidianamente para não esquecer o seu exemplo e a sua luta. Obrigada, Mônica, pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada a todas e todas, um bom fim de semana. Obrigada. Abraço. Abraço.